O São Paulo começou muito bem a temporada, dando alegrias ao torcedor tricolor. Mas afinal, o que o torcedor do São Paulo pode esperar do time do Morumbis em 2025? Vem comigo e segura essa resenha. Salve, salve nação tricolor! Os São Paulinos estão felizes da vida nesse início de temporada. Campeão da Copinha, venceu o primeiro majestoso do ano com segurança e mostrando aí muito além do futebol apresentado no ano passado, até porque no final, na reta final do Campeonato Brasileiro, o São Paulo deixou muito a desejar. Tudo bem que era final de temporada e tudo mais, mas o torcedor não pensa assim. O torcedor, ele sempre quer o seu time jogando bem, e foi isso que o São Paulo fez diante do Corinthians no primeiro clássico de 2025. Não só venceu, mas também convenceu. Lucas Moura deitou, Oscar marcou o seu primeiro gol aí desde a volta para a equipe do São Paulo. Caleri também teve uma boa participação, Luciano também. O quarteto mágico, que tanto se fala, finalmente está funcionando. E olha, os adversários podem começar a se preocupar, porque esse quarteto mágico tem tudo para dar certo no São Paulo e tem tudo para dar trabalho sim para os adversários ao longo desta temporada. Até porque estamos ainda no início, há muitos jogos pela frente. A gente sabe que 2025 tem um calendário super apertado, tem várias competições, tem o Super Mundial aí pela frente, em que várias equipes brasileiras vão disputar. Enfim, um calendário apertadíssimo, em que o São Paulo aí vai ter também que fazer aquele tradicional rodízio de jogadores para conseguir dar conta aí dessa grande jornada de jogos que o tricolor vai ter pela frente. Mas afinal, o que o torcedor do São Paulo pode esperar do tricolor em 2025? É isso que eu vou te contar no vídeo de hoje. Mas antes, aproveita, já se inscreva no canal, deixa o seu like, ative o sininho de notificações para não perder nada sobre a equipe do tricolor. Bom, galera, então vamos lá. O São Paulo iniciou o Campeonato Paulista com um empate diante do Botafogo de Ribeirão Preto. Naquele jogo, o São Paulo ainda não estava com o seu elenco completo, não estava com os seus principais jogadores em campo. Naquele jogo, o São Paulo utilizou aí grande parte do seu elenco reserva e também outros jogadores que compõem as categorias de base do tricolor, inclusive, Rian Francisco, que foi um dos destaques aí da Copinha. Então, na primeira rodada, o São Paulo deixou um pouco a desejar, depois venceu o Guarani e depois, quando enfrentou o Corinthians, simplesmente começou o ano pra valer, com o time completo e o quarteto mágico formado aí por Oscar, Luciano, Caleri e Lucas Moura simplesmente demonstrando um bom futebol. Há grande expectativa em torno desse quarteto para a temporada de 2025. E se eles conseguirem manter o bom desempenho que apresentaram no majestoso diante do Corinthians, com certeza vai dar muito trabalho para os adversários. O que o São Paulo precisa neste primeiro momento é se atentar às condições físicas dos jogadores. Até porque a gente sabe que vários jogadores do São Paulo têm uma idade aí um pouco mais avançada. Alguns têm alguns históricos de lesões. Então o São Paulo precisa se atentar com esses jogadores, até porque o São Paulo não tem um elenco assim recheado de grandes jogadores no banco de reserva. E a gente sabe que diante dessa temporada aí cansativa, repleta de jogos seguidos, a gente sabe que as equipes brasileiras precisam ter um elenco suficiente para suprir essa demanda. Até porque hoje temos o quarteto mágico, mas vamos imaginar que ao longo da temporada alguns deles se machuquem. Quem que vai substituí-los? Será que o São Paulo tem elenco à altura para substituir esse quarteto? Então, o São Paulo, nesse primeiro momento, precisa se atentar, fazer um bom planejamento para essa temporada, para evitar ao máximo que os jogadores fiquem no departamento médico, assim como aconteceu no ano de 2024. Ficou evidente que no ano passado o São Paulo foi muito prejudicado com jogadores lesionados, jogadores que fizeram a diferença ali na Copa do Brasil, em que o São Paulo foi campeão. E em 2024 esses jogadores se lesionaram, ficaram um bom tempo no departamento médico, o que prejudicou o desempenho
do São Paulo dentro de campo. É claro, em 2024 houve-se grande expectativa em cima do tricolor, até porque havia sido campeão da Copa do Brasil. E assim, é claro, o São Paulo poderia sim ter chegado mais longe, tanto na Copa do Brasil quanto na Libertadores, mas infelizmente não foi possível. Mas o que o tricolor tem que fazer agora é olhar para frente, é focar no ano de 2025, pegar os erros de 2024 e usá-los como exemplo. O São Paulo já começou o ano aí solucionando alguns problemas antigos que vinham se arrastando, né? Como é o caso da lateral esquerda do São Paulo. O São Paulo contratou lá o Ramal Leves, mas ele não conseguiu desempenhar um bom futebol ali, e o São Paulo continuou com essa deficiência na lateral esquerda, até que o tricolor conseguiu aí, por meio de empréstimo, trazer o Enzo Dias, um lateral que estava defendendo as cores do River Plate, e o Enzo Dias até aqui demonstrou que esse problema está solucionado no São Paulo. Enzo Dias tem entrado bem, tem dado uma boa movimentação ali no lado esquerdo do campo, tem ajudado muito os seus companheiros e com certeza tem muito o que somar à equipe do São Paulo ao longo dessa temporada. Além do lateral esquerdo, o São Paulo fez uma outra contratação muito pontual. O São Paulo não fez muitas contratações entre o ano passado e esse ano, manteve aí boa parte do seu elenco, jogadores importantes como Lucas Moura, Caleri, o próprio Luciano, que no final do Campeonato Brasileiro havia deixado em aberto aí a sua permanência no São Paulo em 2025, mas acabou ficando. O São Paulo também manteve bons jogadores do seu sistema defensivo, como Arboleda e Alan Franco. Enfim, o São Paulo manteve a sua base e fez contratações pontuais. O lateral esquerdo Enzo Dias e também o meia Oscar. É claro, houve desconfiança por parte de alguns torcedores sobre a capacidade de Oscar ir bem com a camisa do São Paulo, até porque a sua primeira passagem ali no São Paulo foi um pouco conturbada, mas com certeza isso ficou no passado. Agora é uma nova fase do Oscar no São Paulo, e o Oscar provou isso dentro de campo no Majestoso, que esses problemas aí ficaram no passado e que agora é uma nova fase, virou-se a página e o Oscar tem tudo aí para escrever novos capítulos de uma linda história com a camisa do tricolor. Então o São Paulo trouxe Enzo Dias, trouxe o meia Oscar. O meia Oscar eu nunca duvidei da sua capacidade técnica, mas por outro lado, o meu medo sempre foi com relação ao seu aspecto físico, com relação a lesões, até porque a gente sabe que o Oscar não é um jogador novo, né? Já tem uma idade avançada, já é um jogador experiente aí no futebol, e a gente espera que ele consiga continuar desempenhando um bom papel aí na equipe do São Paulo. Então o São Paulo conseguiu aí manter a sua base, trouxe jogadores pontuais e agora tem tudo para ir bem ao longo da temporada de 2025. O Campeonato Paulista todo pela frente ainda, estamos ainda na primeira fase, logo mais começa os jogos mata-mata, em que o São Paulo, depois da vitória no Majestoso, passou-se a ser com certeza um dos favoritos ao título de campeão paulista de 2025, até porque até então se falava-se no Corinthians, que vinha aí com uma invencibilidade de 10 jogos, o que foi quebrada pela equipe do tricolor. O Corinthians vinha em uma crescente, mas diante do São Paulo ali, acabou não desempenhando aquele bom futebol. O São Paulo foi superior durante o segundo tempo inteiro, simplesmente massacrou realmente a equipe do Corinthians. Memphis Depay e o Yuri Alberto, que é o ataque ali do Corinthians, não conseguiram jogar. O Alan Franco e o Arboleda colocaram literalmente os atacantes do Corinthians no bolso, o que colocou o São Paulo aí como um dos favoritos ao título deste ano. Por outro lado, seus principais rivais também não passam por um momento bom, né? O Palmeiras perdeu aí na última rodada do Campeonato Paulista, vem num processo aí de reformulação, o técnico já disse que é o último ano à frente do Palmeiras. E por outro lado, o Santos também busca uma recuperação, voltou agora da Série B, né, no Campeonato Brasileiro, mas também mandou vários jogadores embora, trocou membros da diretoria. Então o Santos também passa por uma reformulação, o que permite que o São Paulo continue à frente dos seus rivais, pelo menos aí no papel. Vamos ver na prática se o São Paulo continua aí comprovando dentro de campo que é superior aos seus rivais. O grande ponto que o São Paulo tem que se atentar, na minha opinião, durante essa temporada é com relação sim a essa questão de lesão dos jogadores.
Se o São Paulo conseguir manter esse elenco, manter esses jogadores aptos a jogarem durante toda a temporada, com certeza o São Paulo é favorito não só no Campeonato Paulista, mas também na Libertadores, em que o São Paulo tem aí no seu DNA a Libertadores. Com certeza aquelas noites de quarta-feira de futebol com o estádio do Morumbi lotado, o Morumbi pulsando, o São Paulo vive a Taça Libertadores e com certeza, se continuar nessa crescente, com certeza o São Paulo também pode ser um dos grandes favoritos ao título de campeão da Libertadores em 2025. O que o São Paulo não pode é repetir alguns erros cometidos, não só em 2024, mas nos anos anteriores também, em que o São Paulo oscilava muito. Jogava bem, depois jogava mal. Jogava bem, jogava mal. Fazia um jogo espetacular, no outro jogo era aquele time apático, aquele time morto em campo. Então, além de tentar aí cuidar da saúde física dos nossos jogadores, o São Paulo também precisa se atentar a isso e buscar uma regularidade. Nosso técnico Luiz Ubeldia também precisa ser um pouco mais controlado do que foi em 2024. Em 2024 levou muitos cartões, ficou suspenso em jogos decisivos que prejudicaram diretamente o São Paulo. Com certeza, Luiz Ubeldia na beira do campo teria ajudado muito mais o São Paulo, principalmente nos jogos decisivos na Copa do Brasil e na Taça Libertadores, em que a sua presença na beira do gramado foi muito sentida pelo elenco do Tricolor. Bom, galera, por hoje é só. A nossa resenha vai ficando por aqui. Eu estou muito otimista com a equipe do São Paulo para 2025, mas o São Paulo precisa considerar todos esses aspectos. Cuidar da parte física dos jogadores, tentar manter uma regularidade, o nosso técnico aí começar a ser um pouco mais controlado, porque eu tenho certeza que somando todos esses fatores, o São Paulo chega forte para a temporada de 2025 e pode sim voltar a levantar um caneco neste ano, que é aí o grande objetivo do Tricolor. É claro que o São Paulo tem aí Campeonato Brasileiro, Campeonato Paulista pela frente, mas a gente sabe que o grande desejo, não só da diretoria, da comissão técnica, dos jogadores, mas principalmente dos torcedores, com certeza é a conquista de mais uma Libertadores, até porque a nossa última Libertadores já faz um tempinho aí, né? Foi conquistada lá atrás em 2005 e o São Paulo precisa aí voltar ao protagonismo, voltar aos caminhos das glórias, e eu tenho certeza que com esse elenco o São Paulo tem grandes chances de brilhar no ano de 2025. Mas antes de finalizar, me diz aqui nos comentários o que você acha que o São Paulo precisa fazer para conquistar títulos em 2025? Me diz aqui nos comentários. Um grande abraço, até a próxima resenha e vamos São Paulo!